Pessoal, ainda estou no processo de configurar, né? Nossa live está marcada para 7h30, agora são 7h33. E está sendo uma experiência nova, né? Tendo em vista que tudo é um aprendizado, né? Então é uma luta aqui para nós, né? Nós vamos configurar aqui de maneira legal. Eu estou deixando rolar, que não tem segredo, a coisa vai ficar boa, né? Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Vai ser uma live rapidinha, né? Uns assuntos legais que a gente acredita que possa estar contribuindo para a gente enquanto sociedade. E eu estou tentando configurar aqui para poder entrar o nosso convidado de hoje, que é o senhor Eduardo Vitório, amigo, servidor público de carreira lá no UFMG, né? Então tem muita experiência para contar para a gente. E a gente vai debater aqui, né? Vamos fazer uma batalha. Estou tentando configurar tudo aqui de acordo com o que manda o figurino. Olá! Beleza? Beleza! Consegue me escutar? Que dificuldade, hein? Você tá me ouvindo aí? Nossa, apanhamos! Ainda estou apanhando, que a pretensão aqui é conseguir fazer essa transmissão no Facebook e no Instagram. Só que, daquele jeito, né? A gente vai apanhando, mas a intenção é boa, né? A intenção é boa. Apanha menos. Deixa só as marcas. E a gente tem que ser, de certa maneira, bem prático, né? Porque eu, particularmente, não gosto de nada demorado demais. Então, imagino que os nossos amigos aí talvez compactuam da mesma opinião. Já houve esse atraso aí de 7, 8 minutos para a gente conseguir começar. Mas eu agradeço o pessoal que está com a gente, né? Dedicando um tempinho aí. Quero agradecer o Juninho, meu parceiro, que está online, né? A sua esposa estava online aí agora, acho que ainda está. É o pessoal que está chegando. Gabriel, meu parceiro Juninho, vereador de Santa Luzia. Quero agradecer também ele, todos os brothers, né? Os comerciantes parceiros da gente. Né? Agradecer o Valmir, o Seu Azul. Agradecer o brother, o Salão, toda a rapaziada. E quem a gente vai lembrando ao longo do caminho. Né? Mas o tema do nosso bate-papo de hoje, né? Eu acho que eu quero até aprender, né? Esse negócio de estar fazendo live, porque às vezes é tão interessante que às vezes a gente aborda tema que parece não ser tão relevante, né? E quando a gente pensa que não, é algo que realmente faz a diferença não só na vida da gente, mas de outros amigos também, né? Sim, e a Mônica, agora eu vi a Mônica, sua esposa ali, ó, tá na área. Ela aqui, ó, Deus me livre. Gabriel mandou um salve. Já quero deixar um abraço para Gabriel falou que vai ser candidato a deputado estadual. Forte abraço aí. Isso aí. Ô, Gabriel! Ah, sim! Eu tive contato com ele esses dias. Parceiro seu. Deixa eu tentar arrumar aqui para ficar legalzinho. Como é que tá meu áudio? Tá bom? Seu áudio tá bom. Acho que se chega bom pra gente, acho que chega bom pro pessoal também, né? Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente, perfeitamente. O enquadramento do rosto? Beleza. Então, vamos começar? A carinha tá meio amassada, mas não desamassa mais que isso, não, né? Você tá com a luz ótima, você tá com a luz ótima. Eu tô aqui, eu entro na sombra e no claro, e fico indo e voltando, tá esquisito demais, precisa arrumar essa luz. Eu já quero deixar um abraço para todo mundo, que eu falei também dessa nossa live com o pessoal da UFMG, então eu creio que, se não tiver alguém assistindo agora, vai assistir em algum momento. Eu conversei com outras pessoas e quero deixar disponível. E o lance da live eu acho interessante que parece que fica, né? Parece que a live, a transmissão fica para a pessoa ver depois também, não tem um lance assim? Eu acho que fica. Agora eu não sei se é o administrador que coloca, se é o próprio Instagram, eu não sei. De live, realmente, eu estou muito cru. Eu estou aprendendo, estou achando massa demais. A gente precisa de estar aprendendo. A gente, por exemplo, eu sou um cara que trabalha com comunicação e essa questão de transmissão é bem cru, né? Então, estou aprendendo, né? Mandei pro pessoal também, né, a rapaziada que caminha com a gente, os amigos aí.
A gente sabe que tem muita gente que pode estar no horário de trabalho ainda, ou em transição vindo de casa, do trabalho para casa ou algo do tipo, mas eu acho que o horário foi assertivo, né, e certamente vai ser a primeira de muitos. O bom da internet é isso, ele deixa a coisa salva para você ver quando você precisar. E você poder ir lá e falar, opa, deixa eu tirar essa dúvida. Acho que essa é a maior vantagem das coisas. Eu adoro o WhatsApp por causa disso. De certa maneira, é bem prático, né? Sim, a hora que a gente precisa, vai lá e olha e pronto, acabou. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui que a gente já começa, que eu vou pegar algumas perguntas aqui para a gente começar o bate-papo. Ok. E enquanto você pega as perguntas, eu posso começar? Para não ficar esse... Pode sim. Então eu vou começar me apresentando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me apresentar, fica aí pegando as perguntas à vontade, aí fica nós dois. Meu nome é Eduardo Vitório, eu sou servidor público federal na UFMG, eu sou gestor público e sou especialista em direito constitucional. Eu tenho um canal chamado Essa Tal de Política e o objetivo desse canal é ensinar política e não político para as pessoas, para a população brasileira ter a noção de cidadania e de cultura que vem com isso. E o Marcelo, que eu conheço já há algum tempo, me chamou hoje para a gente fazer um debate muito legal, não é bem debate, mas uma exposição de ideias, vamos colocar assim, sobre cotas nas universidades públicas. E eu me sinto muito bem para falar disso, porque eu já estive dos lados de quem ataca cota e já estive do lado de quem defende cota. Eu vi a implementação das cotas nas universidades públicas com esses olhinhos lindos que a terra há de comer. Vi antes como era e o que aconteceu depois. Então eu me sinto uma pessoa muito privilegiada para poder falar sobre isso. E por isso eu fiquei muito feliz com esse tema, de poder trazer isso para cá. Até porque eu já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas e tem uma sombra sobre essa ideia que eu gostaria de tirar, porque é uma sombra que faz muito mal para a gente. Então, é daqui que eu queria começar, uma vez já apresentado. Já quer mandar alguma pergunta? Posso continuar? Pode continuar, que você está dentro do raciocínio aí, perfeito. Ok. Então, iniciando, qual que era o meu problema com cotas no início? E eu não sei se era o mesmo problema de algum de vocês, mas a minha ideia era a seguinte: estão subestimando a minha capacidade, estão me chamando de burro. Porque a ideia que eu tinha de cota era a seguinte: você não é capaz. Então eu vou te dar isso aqui, para você conseguir alguma coisa, já que você é muito burro, se você não tiver isso, você não vai conseguir. Essa era a minha ideia de cota. E isso era uma ideia que afrontava o meu amor próprio. Eu falava, não, jamais que eu vou aceitar uma coisa dessa. E não aceitava de jeito nenhum, e falava contra, que não sei o quê. E ainda ouvia o seguinte, não, que cota é discriminação, porque você está separando as pessoas ali, é racismo. Eu acreditava nisso, até que eu fiz uma coisa, e essa coisa mudou muito a minha vida, que é aquilo que os jornalistas brasileiros precisam começar a fazer, e o que eu ensino no meu canal é: procure a fonte. Como disse o escolhido, né, lá no filme Matrix, o poder do escolhido atravessa o mundo até a fonte. Então vai na fonte. Peguei o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 10.288, para ver o que era, e também peguei a Lei de Cotas das Universidades, que é a Lei 12.711, salvo engano. E fui ler. Sim. Peguei o edital que a UFMG tinha liberado para ver sobre as cotas e fui ler. E quando eu li, e quando eu entendi, eu falei, meu Deus! Mudou a visão, sim. E eu acreditei. Porque quando eu li, eu entendi o seguinte, falei, peraí, porque o sistema de cotas, ele vai dentro da Constituição. Lembra que a Constituição fala que negócio de igualdade? As pessoas são iguais. Esse é um termo, igualdade é um termo que já foi meio que, não vou dizer deixado para trás, foi superado pelo seguinte: chegou-se à conclusão de que a igualdade sozinha não dá para fazer as coisas. Você precisa de equidade. O que é equidade? É você pegar os iguais e colocar igual, e os diferentes e colocar diferente. Ou seja, eu não posso pegar o Enzo, que é filho do desembargador, com uma médica dona de um hospital no Vila Lacerda,
que estudou escola pública no Bernoulli, no Elite, que foi para a Disney com 6 anos, e que com 12 tinha robótica na escola, e colocar para disputar uma vaga em pé de igualdade com o João, que não sabe quem é o pai, a mãe morreu num tiroteio, foi criado pela tia, trabalha desde os 6 anos, vive cercado só por violência, só por incultura, e vai para uma escola pública, onde o professor é mal pago, onde a estrutura de ensino é toda sucateada, não tem como o João e o Enzo ficarem em pé de igualdade. Então, vem o sistema de cota e fala o seguinte, peraí, eu não posso colocar o João e o Enzo juntos. Porém, eu posso fazer um recorte aqui, tirar uma quantidade de vagas e colocar o João para disputar com o Marcos, que vive no mesmo ambiente que o João, tem a mesma estrutura socioeconômica que o João e, portanto, terá o mesmo resultado que o João. Eu coloco os iguais para competir entre si. E sim, de identidade. Exatamente. E quando eu entendi isso, eu falei, caramba, é perfeito. Não resolve, mas é perfeito no sentido de permitir a entrada de pessoas que foram preteridas durante muito tempo. E aí eu entrei na universidade. Eu tenho 4 aprovações na UFMG. Tem um colega meu que fala que eu não sou normal, porque o normal é não passar. Eu passei 4 vezes no vestibular. Então, assim, a primeira vez que eu entrei foi antes da implantação da política de cotas. Então, quando eu entrei, eu me lembro muito bem disso, a minha sala de biologia, não era aqueles cursos tipo direito, coisa assim, não. Tinham 60 alunos, 3 negros, 1 mulher. Olha pra você ver. 60. Show. Antes da política de cotas. Então, assim, e desses 60 que terminaram o curso, foi 1. Olha só. Nossa, olha pra você ver que processo, né? Que choque. Foi incrível. E aí, eu mesmo não consegui terminar, porque por coisas da economia. A gente fica desempregado, não tem estrutura, saí da UFMG. Falei, não vou deixar. Seu áudio cortou, não entendi. Eu tô tentando fazer uma junção aqui com o Facebook e parece que eu consegui entrar ao vivo agora no Facebook. Então, o que eu ia te falar aí? Tenta ver no seu Facebook se você consegue conectar, porque tá falando que eu só consigo te adicionar para transmitir no Facebook se você entrar na live do Facebook, aí eu consigo te mandar o link. Tenta ver se aparece aí no Facebook, porque aí a gente consegue simultaneamente, você vai conseguir estar falando simultaneamente e aparecer nas duas, né? Beleza. Eu vou ter que dar uma parada porque eu estou fazendo pelo celular. Então eu vou ter que sair da página aqui, mas E aí a gente dá sequência na conversa. Quem tiver pelo Facebook, deixa eu ver no Facebook se eu consigo ver, conectado. Juninho, um brother, parceiro, vereador de Santa Luzia, um abraço, faz um excelente mandato lá em Santa Luzia. Né, tem um futuro imenso, que Deus abençoe a caminhada lá. Alexandre Las Casas, um abraço também, meu irmão. E Vitória, voltou? Tá dando áudio? Tá bacana? Consigo te escutar. Me ouve? Bacana, te ouvo bem, te ouço bem. Betão lá do Leblon tá na área. Então, online. O pessoal que mandou um abraço aí que passou, não consegui ver de volta aqui. Deixa eu ver. A Jaque, ter citado que é um tema bom. O Leones, grande abraço também. Vamos que vamos. Vitória? Então vamos seguir na sequência do seu raciocínio. Depois do seu raciocínio eu tenho que ter um questionamento, né? Já que é um bate-papo, então vamos colocar, como se diz, fogo no parquinho, né? Tem um tema que geralmente é um tema que gera um pouco de polêmica, porque muitas pessoas não entendem a origem da questão da cota racial. Eu tenho a minha particularidade, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Enquanto cidadão negro também, entendo que a gente tem que procurar entender sobre esse tema para a gente não incorrer
em falhas de comunicação, falar daquilo que a gente não sabe, né? Em primeiro da cota, a gente sabe, né? Não só por ser negro, mas a gente consegue exemplificar a historicidade do negro, né? E o porquê de algumas situações que permeiam aí a classe negra e que o Estado, né, a nível de gestão, tentou fazer de forma que amenizasse tudo que o negro passou ao longo da história. Mas aí você estava num raciocínio bacana que você vinha de encontro a uma fala que eu costumo usá-la muito, no sentido de você ter a questão da cota e entender por que precisa e por que ela é necessária, sem entender que é de maneira uma depreciação do negro, porque o negro tem potencial, tão qual igual o branco, igual, né, o caucasiano, quem quer que seja. Vem até o erro, porque assim, hoje eu escuto isso de uma forma diferente, mas quando eu escutava no passado, a cota nossa, a palavra fugiu aqui a cabeça, é uma discriminação contra o negro, tá. Aí vamos olhar o que significa discriminação. Discriminação é você separar, discriminar, mostrar, evidenciar, no caso do direito, com o objetivo de impedir que o indivíduo exerça seu direito. Então, por exemplo, se eu digo que negros não podem entrar neste lugar, eu estou cerceando o direito de ir e vir de uma pessoa pela cor da pele. Isso é discriminação. Porém, se eu separo alguém com o intuito de lhe dar direitos, isso não é discriminação, isso é inclusão. E esse é o ponto que as pessoas não entendem. Quando se fala de racismo, de discriminação, de preconceito, muita gente coloca isso no mesmo barco e não entende as diferenças. E aí, quando você vai olhando os resultados, a coisa começa a fazer sentido quando você entende a diferença. Aí até vou voltar ao meu raciocínio. Depois que eu entendi o que eram as cotas, que eu entrei na UFMG a primeira vez, sem as cotas, vi 3 alunos negros numa turma de 60 alunos, eu falei, somos poucos. Na segunda vez eu entrei para pedagogia, já tinha mais gente, eu falei, opa, já tinha uns 10, eu falei, que é isso? E foi aumentando, a última vez que eu passei foi para psicologia, a turma de abertura tinha 33 em 60. Pra você ver. 3,60. Eu falei, epa, agora a coisa já ficou legal. Sim, como eu trabalho dentro da universidade, eu trabalho com estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doc, e me dá uma felicidade ver estudantes de doutorado, de mestrado, negros e negras andando com seus cabelos, mostrando o seu corpo ali na universidade, num lugar onde até bem pouco tempo isso não existia. E eu sei que isso existe por causa das políticas de cota. Exatamente. De cota. Agora, vem um ponto que eu tenho que dizer, que entra aqueles pontos polêmicos, né? A política de cota, ela ajudou muito nisso, só que ela não resolve. A política de cota, ela é o quê? Imagina o seguinte, que o Brasil é um cidadão que está com febre. A política de cota é o antitérmico. Baixa a febre, mas não cura a doença. E qual que é a doença? Doença estrutural, como diria Silvio Almeida, o racismo é estrutural. Como é que a gente mexe nisso? Aí a gente precisa ir mais longe, precisa de um projeto. Um projeto não só de educação, de cultura, de economia, para absorver isso, para absorver todas as pessoas e poder dar emprego de qualidade. A educação emancipadora para o indivíduo se perceber enquanto pessoa. E a economia, uma economia inclusiva no sentido de, por exemplo, existe um show sertanejo. O governo investe dinheiro ali para a cultura. As pessoas compram ingresso, então gera dinheiro. Tá, mas a cultura feita nas favelas, nos guetos, que não gera dinheiro, mas a cultura mesmo assim, ela tem que ser incentivada pelo governo. Ela tem que receber um dinheiro que não vai ter retorno. Então isso também entra num projeto que é enorme. E esse projeto, ele não pode ser um projeto meu e seu, ou um projeto do governo federal, ou um projeto do município. Não, tem que ser um projeto de país, que abarque todos nós. E só aí
a gente vai poder começar a pensar em acabar com a política de cotas. E isso vai demorar décadas para ser feito. Aí, eu trouxe até uns exemplos de o foco disso, de mudar tudo isso, seria através da educação. Como é que a gente faz isso? É possível? A gente sempre ouve que o Brasil não presta, nada vale, nada funciona, tudo é uma porcaria. Lá fora que é bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que, blá blá, isso é tal caixinha de fósforo. Porém, quando a gente olha aqui para os lugares onde foi investido na educação, eu tenho um exemplo que é o Ceará, muito famoso. O Ceará, ele tem 86 das 100 melhores escolas do Brasil. Do Brasil. Dessas 86, 27 são de primeiro mundo. São escolas tipo Finlândia. No estado pobre, estado de Maré Desci. Aí, essa semana que saiu, faz semana, uma escola de Sobral, interior de dentro do Ceará, conseguiu o 3º lugar mundial, Marcelo, em ensino de leitura. Olha pra você ver. 3º lugar mundial pela Unesco. Que coisa linda, cara. Quanto que a gente tem de possibilidade de coisas para fazer a partir da educação? E a questão do negro, a questão da população preta, da população LGBT, da população, desculpa, das populações tradicionais, tudo isso a gente precisa lidar com a educação. Tudo a educação está na base. Enquanto o brasileiro não se reconhecer como membro de uma sociedade plural, a gente vai ter um problema. Vamos ter pessoas querendo sobressair as outras. E isso sempre causa N tipos de problema. Para o Estado como um todo, até eu estava falando para um colega meu esses dias sobre a política de cota também, e fala, porque o Estado ainda não é de bonzinho. Eu falei, cara, não é ser bonzinho. Você imagina o seguinte, Estado, eu ganho com o trabalho dos outros. Eu ganho com economia, com tudo mais. Se eu tenho um cara que tem um monte de potencial, pode gerar um dinheiro violento, para mim inclusive, eu vou deixar de ganhar esse dinheiro porque esse sujeito é preto? Não. Eu preciso que esse sujeito alcance o máximo potencial, porque ele ganhando, eu ganho. Não é porque eu sou bom, é porque eu preciso de todo mundo. E é uma visão que a gente tem que quebrar, que uma benevolência por benevolência, porque isso não existe. Existe uma ação direcionada por um motivo. E é isso que a gente tem que entender. Qual é o motivo? Esse motivo é bom para mim? Agora eu estou ansioso pelas suas perguntas, pelo fogo no parquinho. Então já vai a primeira. Deixa eu só colocar aqui uma... Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ainda estou em conflito lá com o Facebook, que eu deixei ativado no Facebook. E aí, mas enfim. O computador resolveu travar no momento que a gente começou a conversar. Sim, uma pergunta, na verdade, não é nem uma pergunta, na verdade é um questionamento. Eu falo isso para a gente ser um ser político, né? E para a gente trabalhar com política, né? Trabalhamos com políticas públicas, né? Muita gente conhece a minha caminhada, né? Como servidor público de recrutamento amplo, né? O famoso servidor de cargo político, né? Tenho uma responsabilidade, que é fazer gestão de um pequeno negócio também, e tenho uma iniciativa social, que lidar diretamente com pessoas de baixa renda, pessoas de comunidade, pessoas que estão em áreas mais vulneráveis. E às vezes a gente se depara com alguns questionamentos, né? O principal deles é quando a gente fala da questão da reinserção, da oportunidade, né, que é promessa da Constituição, né, do Estado através da Constituição, no sentido de que o Estado ele precisa dar oportunidade de igualdade a todos, né? E quando a gente fala do negro, da questão da cota, da questão de se inscrever numa universidade, eu particularmente quando fiz meu vestibular,
foi para uma faculdade privada, né, uma faculdade, por assim dizer, mais elitizada, eu tive um choque muito grande também com relação a de iniciar os estudos, até mesmo no processo do vestibular, de ver quão poucas pessoas de cor, né, por assim dizer, e pessoas de baixa renda ocupam esses espaços. Né? Então, hoje a gente está um pouco mais vivido, as coisas mudaram um pouco, mudaram sim. No nosso tempo ainda era um pouco mais complicado, a gente via muito poucas pessoas. E muitos negros que iniciavam o ensino superior, ele não tinha condição de dar sequência. Porque não é só questão de se financiar e de pagar a mensalidade, o deslocamento e tudo. É todos os custos que permeiam, e muitas das vezes não só o negro, mas o branco também, quando é de baixa renda, ele não consegue essa formação. Então daí vem a pergunta, né? E para a gente vai ser um aprendizado também a título de resposta. E muita gente vira e comenta, não, mas o próprio negro está causando o preconceito quando ele aceita a questão das cotas, que a cota não tem que existir, se acabar com essa questão de cota, aí fica todo mundo em pé de igualdade. E aí é onde eu falo, Eduardo, aí que a gente não fica em pé de igualdade, pelo menos nesse início do processo, né? E a valorização da educação, uma resposta que eu sempre dou, a gente tem que ser, né, polido a ponto de saber dar resposta sem ofender quem pergunta. Então eu transfiro para você. O que seria uma resposta à altura, tendo em vista você um servidor público na área de educação, e quando você vê um jovem, uma pessoa mais madura, com essa opinião? Seria uma posição sua de maneira esclarecedora para a pessoa entender o real motivo de existir a cota e o porquê que ainda precisamos dela, né? Embora eu particularmente defenda mais, isso é uma posição pessoal, né? Hoje que eu já entendo, né, a importância ainda da cota racial, eu não defendo que ela seja extinta, mas que ela seja melhorada e que ela seja tratada em pé de igualdade no que tange a administração, para que se torne uma cota racial social. Porque aí você consegue, de fato, dar oportunidade para o negro que realmente não tem condições financeiras e sociais de permear outros espaços. Porque a gente tem hoje, né, pessoas negras que já vêm numa cadeia familiar de pessoas em melhores condições financeiras. Então, se ocorre um vestibular na área pública como medicina, que é muito concorrido, o negro que está ali desde jovem, estudando em colégio particular, como você citou no começo, o Benoli da vida, numa escola, né, que tem um ensino que oferece um suporte melhor, ela vai lá e se inscreve e concorre para essa cota racial. E aí o que faz? Faz com que o negro, a pessoa que realmente está ali na classe C, D e E, que não teria condição, ela acaba sendo esmagada naquele processo e ela vai acabar vivendo, dentro dessa opinião, desse contexto, com a dificuldade maior de chegar lá. Então, dentro desse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho disso, sabe, para poder abrir a nossa esse contexto e dar uma opinião num panorama geral para todo mundo e até para mim mesmo. Eu já peguei esse posicionamento várias vezes, aí eu volto a explicar. Gente, a cota existe porque há diferença entre as classes sociais. Você não pode exigir que João, já contei a história de João lá no início, vá ter pé de igualdade com Enzo. Não tem como. Então você tem que colocar o João junto com o André, que tem a mesma característica socioeconômica. Aqui entra o socioeconômico. Existem duas leis de cota, basicamente, que é, no caso de lei federal, a Lei 12.990 e a Lei 2.711. A 711 é das UFs, as universidades, instituições federais de ensino superior. Elas são cotas raciais, vamos dizer assim, né? Porque raça de ser humano não existe, e social ao mesmo tempo. Então ela faz um corte social e um corte étnico, e isso faz toda a diferença. Porque, por exemplo, uma pessoa preta que tem uma renda per capita de até 1,5 salários mínimos, ela vai concorrer com outra pessoa preta que tem a renda per capita de até 1,5 salários mínimos. Se a pessoa que estuda medicina, que já tem nível
maior, porque a família conseguiu estabelecer gerações anteriores e tudo mais. Ela tem uma renda per capita de 10 salários mínimos e é negra. Ela tem um diferencial e não concorre com aquele de 1,5 salários mínimos. A lei 12.711, ela é muito bem pensada para isso. Ela até passou por revisão do Supremo, e o Supremo chegou à conclusão de que estava bom. Só que aí eu te falo o seguinte, a lei 2.990, que já é para concurso público, que coloca 20% das vagas para concurso público, não tem esse corte. Aí tem exatamente o problema que você citou. Você tem uma pessoa que é preta, que tem uma condição social melhor, e ela concorre em pé de igualdade com outra pessoa preta que não tem uma condição social melhor. Isso aí é errado. Isso aí precisa ser verificado nessa lei, porque ela não faz esse recorte. Agora, a lei das universidades faz. Ela faz um recorte social e faz um recorte étnico. Tanto que o percentual de multiplicação que existe para a pessoa preta com 1,5 de salário mínimo per capita é quase o mesmo que existe para a pessoa branca com 1,5 per capita. Porque o problema aqui não é exatamente ser branco ou ser preto, é ser pobre. O corte é esse. Então é aí que ela vai. Então, no caso da 12.711, ela tem essa vantagem, muito boa, por sinal. Agora, a 12.990, ela peca muito em relação a isso. É uma coisa que a gente pode deixar para um candidato a deputado federal fazer uma proposta para alterar ela, sabe? Porque ela está precisando. Está precisando. Considerando que a administração pública federal, nossa, está precisando muito. Exato. E é bacana, aí você puxou minha orelha e o meu objetivo é aprender um pouco mais disso, para dentro de todo esse processo a gente conseguir realmente representar a altura. A gente sabe que as eleições estão se aproximando, né? Atualmente a gente postula aí no posto de pré-candidato a deputado federal. Então, é muito importante nós, né? Fechado. Enquanto formadores de opinião, lutar por isso com as ferramentas certas, para que de fato possamos fazer a diferença, né? A gente precisa de realmente que seja passado um pente fino em centenas de leis e, de certa maneira, criar algumas emendas para que essas leis possam ser mais efetivas e amplas, né? Porque esse é o processo. E esse é um tema que, de fato, a gente vive e muitas pessoas viverão na pele. Então, a gente precisa não só saber explanar sobre isso, saber falar a respeito, mas que a gente tenha ferramentas ideais para poder aperfeiçoar o sistema, né? Aperfeiçoar a própria lei, para que de fato não fique uma lei restritiva e, de certa maneira, ela não crie, né, diversos mitos que a gente vê aí no dito popular e no nosso dia a dia. Os mitos eu até entendo o porquê, sabe? Nós vivemos uma sociedade muito racista, onde o racismo ele é velado. Então, eu não vou dizer para um negro que ele não pode fazer isso. Eu vou atacar o orgulho dele e dizer que se ele fizer tal coisa, ele está se reduzindo. Eu vou atacar isso. Porque no Brasil, não se... Por exemplo, você não vê cena de racismo num restaurante. Tipo, você não pode sentar aqui porque você é negro. Mas você entra no restaurante, o garçom é negro. E ninguém mais é. Exatamente. E é racismo velado, né? E não é o racismo norte-americano, vou quebrar você na porrada. Não é assim. É bem diferente. Você chega num local para fazer uma... Eu trabalho numa universidade federal. Quantas vezes eu não ouço você trabalha aqui? Eu tenho um crachá. Verdade. Aqui, né? Então, e isso todos os dias. Ninguém chega para você e fala, você não tem capacidade de trabalhar aqui. Não, é pelas beiradas. E essa desinformação também é pelas beiradas. Para poder fazer a pessoa abrir mão, olha que absurdo, abrir mão de um direito seu, que melhora a sua vida, para outra pessoa poder pisar em você com mais facilidade. E assim, a questão da política de cotas, ela tem um impacto que não é mensurável somente
pela entrada de alunos. Então, por exemplo, vou pegar o meu caso. Eu entrei na universidade, beleza. Eu tenho um monte de sobrinhos e sobrinhas. Estão tudo querendo entrar na universidade. Já tem umas 3 que entraram. Por quê? Porque viram que era possível. Exatamente. Então, quando a gente faz isso, a gente mostra que é possível. Colegas, filhos de colegas, não, eu quero. Eu lembro de uma colega minha que trabalhou no laboratório comigo, que eu sou técnico de biotecnologia também. Ela falando com o filho dela, que o filho dela tá assim, mãe, eu quero fazer universidade. O filho dela tinha 11 anos. Mas a senhora não tem dinheiro para pagar e é muito caro. E aí ela falou, meu filho Eduardo, não tem mãe, não tem pai, mora sozinho, se vira, e ele passou na UFMG e foi estudar por conta própria. Se ele conseguiu, você consegue. Pra você ver. A minha sobrinha, minha irmã, falou isso para ela esses dias. O seu tio estudou nessas escolas ruins que você está falando que estuda e passou na UFMG 4 vezes. Qual a sua desculpa? E aí? Então, sem querer, não é gabando, aparecendo, mas a gente começa a ser uma coisa que, eu falo, a nossa etnia, o povo preto, os descendentes dos africanos escravizados que vivem aqui no Brasil, nós precisamos desesperadamente de referências, sabe? Exato. Aquele negócio de, por exemplo, eu quero ser milionário. Um milionário negro no Brasil, que não seja um jogador de futebol. Exatamente. E aí? Um pensador negro no Brasil. Escritor. Aí você tem que peneirar até encontrar. Eu demorei a encontrar o Silvio Almeida, a encontrar o Geraldo Rufino, a encontrar o Emicida. Demorou muito para eu conseguir encontrar esse pessoal e ter essa referência, sabe? Porque o milionário preto, ele não tem a mesma visão, comportamento, história do milionário branco. Não dá. Então, o intelectual, tipo, você ouve o Silvio Almeida falando, nossa, que isso? Que isso? Você para pra escutar. Eu tenho uma foto dele no meu computador, assim, referência, quem eu quero ser? Silvio Almeida. Ele é minha referência. Se antes de morrer eu conseguir chegar perto do que aquele cara eu falo, não, eu tô feliz demais, meu filho vai ficar super feliz. Eu acompanho muito ele. E a gente precisa de forma saudável e pode ser até, já dou por sugestão, né? A gente fazer uma próxima live trabalhando esse tema, né? Dentro desse contexto do racismo estrutural, qual a referência que o negro tem hoje e qual a referência que ele permite que seja disseminada no meio. Porque isso também acaba, de maneira, eu não vou falar limitando, porque eu acho que é uma palavra muito forte, mas acaba delimitando os processos. E aí a gente tem toda essa estrutura do racismo estrutural que faz, muitas das vezes, né, muitos de nós ficar correndo atrás do próprio rabo, né? É muito difícil. Eu tenho uma experiência com uma coisa. Eu comecei a estudar finanças, sabe? Mercado financeiro, bolsa de valores, ações, essas coisas, para entender como funciona mesmo. Eu sou muito curioso, eu gosto de aprender essas coisas. E aí veio a ideia eu esqueci o nome agora, do caixa, tem um valor de emergência, reserva de emergência. E aí, eu lembro de ter visto o vídeo do Gustavo Cerbasi, se você é assalariado, tantos meses de salário, 6 meses, se você é servidor público, 3 meses, se você é autônomo, 12 meses, legal, faz sentido. Fui aplicar. Foi horroroso. Não deu certo. E eu fui pensar, por que não deu certo? Porque se os meus irmãos, meus parentes, meus amigos fossem estabelecidos financeiramente e não precisasse de nada, estaria bem. Mas a minha família precisa de alguma coisa. E como eles sabem que eu estou estabelecido, porque eu não vou esconder isso de ninguém, é a mim que eles vão procurar. Aí se um irmão seu te procura e fala, nós estamos em dificuldade, estou precisando resolver alguma coisa, você vai dizer não? É impossível, né? Exato. Não tem.
E como você faz parte de um grupo que historicamente é desestruturado economicamente, você se torna, sem querer, o pilar financeiro desse grupo. E aí, a sua reserva de emergência não é só sua, é reserva de emergência Exato. coletiva. Então, a ideia da reserva de emergência do Gustavo Cerbasi é uma ideia de emergência de branco. E quando ele foi... tipo, Tá. nem detalhezinho desse escapa, cara. Impressionante. Quando eu fui entender isso, eu falei, cara, não dá para aplicar. Não dá, as realidades são muito discrepantes. É muito diferente. E sem contar que a gente, dentro desse contexto mesmo, a gente tem uma dificuldade muito grande de introduzir a questão da educação financeira, né? E nesse sentido até orientar o jovem, mais jovem, que é necessário fazer, né, as suas economias pensando no seu futuro, no que tange ao ensino, ao estudo, à educação, porque a gente vê isso muito distante. É uma cultura ainda muito distante. Né? Porque vamos falar, o pobre de periferia, no que tange a questão social, ele não é educado dessa forma. Ele é educado para sobreviver. Então, isso faz com que também é uma situação que nos leva a ter essa dificuldade de culturalmente conseguir disseminar isso, né? Pode ser um tema também muito bacana para uma próxima live nossa. Eu acredito que cada um de nós social que nos identifiquemos hoje, a gente pode ter passado, pode estar passando por uma dificuldade, por um conflito de saber fazer gestão disso, né? E hoje, assim, quando eu comecei a mexer, eu olhei uns dados e fiquei assim, cara, é muito discrepante, sabe? O Brasil tem 213 milhões de habitantes. Quantos CPFs tem registrados na B3, que é a Bolsa de Valores? 3 milhões. Olha para você ver. Sendo que... Não, calma, ainda não acabou. Sendo que desses 3 milhões, 1,5 milhão foi de 2019 para cá, no governo Bolsonaro. Que o Bolsonaro, assim, ele criou toda uma estrutura que permitiu que a Bolsa de Valores crescesse muito. O que ele fez? Ele torou a Selic. Quando ele torou a Selic perto de zero, todo mundo que estava na renda fixa falou, opa, não estou ganhando nada aqui, eu vou para onde? Vou para a renda variável. Aí isso que ele fez. Então, por isso, aumentou para 3 milhões. Esses 3 milhões, no universo de 213 milhões, é nada. E aí, quando você olha, a população brasileira, na média, tipo 49%, vive recebendo um salário mínimo. Como é que você investe com um salário mínimo? Entendi. Tem como, não. Você tem que sobreviver, como você falou. O objetivo é sobreviver, é só isso. A cultura de sobreviver e não... Isso. E aí a gente para de pensar em futuro, a gente para de pensar em projeto, a gente para de questionar, a gente para de entender as coisas. E, assim, nós temos uma estrutura montada ao nosso redor com esse objetivo. No meu canal, eu sempre falo isso, que a gente tem uma mídia que ela não informa, ela deforma. Exatamente. Então, ao invés de colocar... Porque a ideia da mídia é o seguinte, eu vou questionar aquilo que a pessoa não pode questionar. Eu vou trazer a informação, não a opinião, que a pessoa não tem acesso. Exatamente. Ele chega e traz a informação para fazer o indivíduo pensar, para questionar. E a gente não tem isso. A gente tem um monte de formador de opinião que parece que é pago por A ou B para dar uma opinião A ou B. Você vê coisas que você fala assim, não estou acreditando. O dia desses eu vi, foi o Eduardo Eneg, ele é âncora da Band News. Tipo, não é um jornalista que começou hoje, sabe? O cara me fala que a Petrobras não é uma estatal, é uma sociedade de economia mista. Foi o quê? É difícil, né? E isso, tipo, num programa ao vivo em rede nacional. Eu falei, não, você tá rindo do meu cabelo, não. Olha na minha cara e me trata mais sério. O que é isso? Depois, em outra, eu vi o Mitre, também é da Band, por coincidência. O Mitre, tipo, é macaco velho, o cara deu tumé na ditadura e tudo. O Mitre me chega e pergunta pro presidente da Câmara dos Deputados, na época era o Rodrigo Maia,
presidente, por que vocês não colocam o dinheiro do fundo eleitoral para combater Covid? Eu ouvi isso, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, não. É um jornalista perguntando. O Maia olhou para a cara dele assim, eu não sou fã do Maia, já defendendo, mas o Maia olhou para a cara dele e falou assim: não sei se você sabe, mas é o presidente da República que faz o orçamento, tá? Exato. Então você tem que perguntar para o presidente da República. Para mim, não. Eu não posso fazer isso. Cada um tem um jornalista perguntando assim, gente, como que pode? Porque as pessoas olham para o jornalista e falam: eu quero saber, aí eu vou perguntar para o jornalista. E o jornalista solta uma dessa? Ele está ensinando o quê? Exatamente. E aí acontece um fortalecimento, né? Eu costumo falar muito isso. Acontece um fortalecimento da terceirização do raciocínio. As pessoas passam a ter. Né, com todo respeito a cada cidadão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a palavra é um pouco pesada, mas é o que de fato representa para mim, na minha opinião. A pessoa começa a terceirizar o pensamento, ela tem preguiça de pensar, ela quer pegar raciocínio pronto. E aí acontece o que a gente tem visto hoje, esse movimento através das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, de disseminação de desinformações pela metade, sendo bem generoso, para não falar que são informações falsas, né, na grande maioria. Mas são informações pela metade. E isso dificulta ainda mais o processo de educação, né? Assim, porque assim, eu tenho uma raiva de usar estrangeirismo, sabe? Se existe uma palavra em português para um troço, eu vou falar em português. Não é fake news, é mentira. Isso é um pouco ser patriota, né? No sentido de defender o idioma. Eu acho que é preguiça mesmo de ficar tentando usar outros termos, se já existe um. Mas assim. Até por imposição da comunicação, a gente acaba americanizando os termos, né? Trazendo o inglês muito, de maneira até sem saber pronunciar. E fica aquele samba do piolho doido, a verdade é essa. E aí vem as palavras tipo deadline. Fala prazo, pronto, acabou. Tem as palavras tão curtas para dizer isso, para que ficar nessa? Assim, aí, voltando ao ponto que você estava falando da terceirização do pensamento, eu usei essa expressão hoje numa conversa que eu tive, foi um dos motivos que me fez fazer o meu canal, porque é uma coisa que eu fazia direto. Eu era leiturista antes de ser servidor público, leiturista do CEMIG. Então, assim, eu andava, era Ribeirão das Neves e Venda Nova. Eu conversava com todo mundo. Eu debatia política com todo mundo. E eu tentava explicar as coisas, não tipo, tal político tá certo, tal político tá errado. Não, como funciona. Quem vai decidir se o político tá certo ou errado é você, a opinião é sua. Mas você precisa ter a mesma base que todo mundo para poder saber. E esses Exatamente. Peraí, tem o YouTube, cara. Eu acho que eu posso alcançar mais gente. Ainda não consegui alcançar, acho que eu não consegui alcançar tantas pessoas assim, mas eu estou tentando. E o objetivo é exatamente esse. Eu tenho um sonho, que é um sonho meio besta, mas eu quero permanecer nele, que é o seguinte: eu imagino uma cena de um político, tipo um comício, né? Sim. Dizendo, vou fazer tal coisa. E alguém levanta a mão aqui. E de onde é que vai vir o dinheiro? E qual que é a meta? E qual que é o instrumento que você vai usar? Vai ser lei? Vai ser decreto? Como é que você vai fazer passar uma lei se você não tem maioria na Câmara? Isso eu queria ouvir da pessoa, sabe? Igual, aí trazendo para a nossa realidade. A gente tem o Lula hoje, primeiro nas pesquisas. E o Lula fala que ele vai resolver as coisas. O que eu quero, e eu até falei isso hoje para uma pessoa, o que eu pergunto para o Lula é, beleza, Lula, você vai fazer emprego? Emprego exige investimento. Estamos sob o teto de gastos, que impede o investimento esse ano maior do que o do ano passado, mais a inflação. O do ano passado foi isso. Bolinha. Não dá. Ou seja, o do ano que vem vai ter que ser bolinha mais 0,1. Também não vai dar. Você já disse que não vai revogar o teto de gastos. Meu filho, como que você vai fazer emprego sem investimento público? Eu quero ver essa resposta dele. Eu quero ver como é que você vai baixar o preço dos alimentos sem uma política de alimentos, que você não citou isso até agora. Eu quero ver isso. Porque, como eleitor, eu não me vejo exatamente como eleitor. Essa é a ideia que eu tento passar. Eu me vejo como o seguinte: eu sou um patrão.
eu estou tentando contratar alguém. Eu estou vendo meu país, eu preciso de um administrador porreta. Vou chamar umas pessoas aqui, quero fazer uma entrevista. Vou ver quem é o melhor. Porque coração, paixão não dirige empresa, não. O que dirige empresa é experiência e cabeça. Eu sempre digo com os amigos meus, cara, tem um amigo meu falava direto comigo, mas em 2018 só tinha Lula e Bolsonaro. Véi, para pensar um tiquinho. Imagina a seguinte situação. Você tem um mercado, o mercado tá mal, tá destruído, tá ruim. Você não pode ficar no mercado e fazer ele funcionar, você tem que sair. Então você tem que colocar alguém. Um administradora, beleza. Você vai contratar uma pessoa com ou sem experiência? Com experiência, beleza. Que já tenha pego esse tipo de pepino? Exatamente. Que já tenha pego esse tipo de pepino. Vamos olhar eram 17 candidatos à presidência. Depois, quando homologou tudo, ficou 13 candidatos à presidência. Olha a coisa, 13, é gente pra cacete. Aí vamos olhar. Dos 13, quem não tem experiência administrativa e já pegou pepino? Você tinha o Ciro Gomes, o Geraldo Alckmin e aquele cara do Podemos lá do Paraná, Álvaro Dias. Não importa se é de direita ou esquerda, se você não gosta ou se gosta, estamos falando de experiência. Você tem 3. Notou que dos 3 que tinha capacidade técnica de resolver o problema, nenhum desses 2. Tinha o Meirelles também, né, na época do MDB, né, que tinha experiência com a economia. Só que o Meirelles, ele pegou cargo administrativo como presidente do Banco Central, secretário de Economia, mas ele nunca pegou o cargo de governo. Então, eu vi a governo. Então, o Meirelles seria um excelente ajudante, mas ele não seria aquele que leva à frente. Então, você tem 3. Desses 3, nenhum era Lula e nenhum era Bolsonaro. Então, assim, a eleição foi levada para um ponto que não era bom para quem estava votando, só era bom para quem estava disputando. E é a mesma coisa que eu falo hoje, o Brasil está destruído. Você vai colocar o quê? Por exemplo, vamos tirar, igual hoje vamos tirar o Bolsonaro. Beleza. E a gente vai colocar o quê no lugar? Vamos colocar o Lula. Beleza. E aí depois se colocar o Lula, acontece o quê? Porque o Bolsonaro saindo e o Lula entrando, o céu não vai descer na terra. A taxa de juros vai continuar 11,5%, o desemprego continua 14%, todas essas leis continuam aí. Qual que é o projeto que vai substituir? E aí que a gente precisa de sobretudo, né, para poder estar contribuindo no processo legislativo, né, no que tange a Câmara Federal e Senado, a gente precisa de entes nessas 2 casas para poder fazer com que as coisas possam acontecer, né? E, de fato, sobretudo, o país volte a ser um país sustentável e volte a ser um país que consiga gerar emprego e renda, né? Sim. Que é a grande busca. No legislativo, por exemplo, a sua candidatura no legislativo, ela tem um propósito duplo, porque ela pode, ao mesmo tempo, legislar apoiando, por exemplo, um candidato, um governo, né? Ou fiscalizar um governo, se você quiser centralizar em 2 atividades. Senão você pode abrir para várias atividades. Então, assim, o papel do parlamentar é excepcional em qualquer governo. Tanto que qualquer governo que se preze, no primeiro dia, fala, eu preciso de um líder de governo. Vamos chamar os parlamentares, aqui, preciso de um líder de governo, porque eu vou mandar uns projetos, você sabe como é que é, e o projeto precisa ter visibilidade. Então, não é nem... Porque muita gente, infelizmente, os nossos jornais colocam como corrupção. Não é corrupção, porque não há troca de benesses. É articulação política. Então, uma coisa, por exemplo, vamos supor, você é presidente, eu sou deputado. Você chega e fala, Eduardo, eu tenho um projeto aqui, eu preciso apresentar ele, mas eu não quero apresentar ele diretamente, pedir para você apresentar como deputado, sua autoria e tudo mais, e ele tem essas características, você vai ter mais liberdade. Você pode fazer isso? Posso, eu sou da sua base, vamos fazer. Outra coisa é você chegar e falar, Eduardo, te dou um aí por fora para você fazer isso. Aí é corrupção. Isso não pode. Então, é um ponto que a nossa mídia não coloca. A política tem que ser debatida, ela tem que ser feita na conversa.
Então, quando fala de articulação política, todo mundo diz, não, tem que articular, o que não pode ter é corrupção. E você... Tem que saber diferenciar e defender isso de verdade, porque hoje a gente tem essa dificuldade, né? A gente vê até pelas pesquisas aí, quando se é perguntado, né, esse quesito de corrupção, né? Virou um pouco clichê, porque as pessoas têm de fato dificuldade. É uma pauta que ela rende. Para a gente fechar, Eduardo, e já está dando uma hora, né? Deu uma hora já de live, e a nossa intenção era não passar aí de hora, 40 minutos, mas enfim, foi muito interessante para a gente estar sendo aprendizado, e já deixo aqui o convite, cara, para a gente poder abordar mais alguns temas, né, dentro da economia, dentro da questão racial, dentro da questão política, né, eu acho que tem muito pano para a manga aí para a gente aprender junto e contribuir também, disseminando. Mas eu gostaria que você fechasse da seguinte maneira, que você falaria para um jovem, um adulto, uma pessoa que hoje entende a cota como um sistema que leva o negro para um contexto dele estar sendo discriminado? Bom, eu um dia acreditei que poderia ser e fui resistente em relação a ela, né? E acredito que muitos negros, e até alguns brancos, né? Ou que se julgam negros ou que se julgam brancos, pode estar passando na cabeça deles agora. O que você falaria para uma pessoa nesse contexto, você que é um cara da área, né, e que explanou muito bem aí, e eu pude aprender muito e quero continuar aprendendo. Vamos encerrar essa live com esse raciocínio seu. Responde para uma pessoa o porquê que ela deve acreditar e defender, ou não deve acreditar e não defender a cota. A gente encerra. Sim. Eu já digo que eu já fui como eu falei no início, eu já ataquei a cota, já achei a cota uma coisa horrorosa, até eu entender que a cota não tem a ver com a sua capacidade. Ninguém está chamando você de incapaz ou de burro. Então, essa é a primeira coisa. A cota não é feita para te dar uma oportunidade porque você é burro demais para conseguir aquela oportunidade sozinho. Esse não é o objetivo da cota. Cota não existe para isso. O que existe para fazer isso chama mentira disseminada para fazer você abrir mão dos seus direitos. O que a cota é? A cota é uma forma de fazer você concorrer com os iguais a você e não com os diferentes. Seria mais ou menos o seguinte, vamos fazer por reino animal. Vamos fazer uma corrida entre iguais, 100 metros. De um lado você coloca um elefante, do outro você coloca uma chita. Dá o sinal. Condições de igualdade, todo mundo está à mesma distância. Quem vai vencer? A chita. Você não pode colocar uma chita para concorrer com um elefante. Você coloca um elefante para concorrer com um elefante e uma chita para concorrer com uma chita. A chita que vencer é a chita mais rápida, o elefante que vencer é o elefante mais rápido. Você não pode comparar coisas diferentes. E por que eu cito coisas diferentes? Porque se você olhar a história do Brasil, você tem o país que por mais tempo e em maior quantidade trouxe africanos escravizados para cá. Então, quando o Brasil aboliu a escravatura, já não existiam países que tinham escravos. Então, o Brasil foi o último. E isso aconteceu na época dos faraós, não foi quando os dinossauros estavam andando por aqui. Não, isso foi basicamente no século passado. Se a gente olhar a nossa árvore genealógica, a gente teve avós ou bisavós que foram pessoas escravizadas. Olha como está recente. Assim, eu tenho uma amiga que o avô dela ela conheceu e ela me contou as coisas. O avô dela era escravo reprodutor. Você imagina você ser tratado como um bicho e ser colocado para procriar. É terrível, terrível. Ela conheceu o avô dela, ela conversou com o avô dela. Sabe, ela viu isso, essas manchas todas. O avô dela, então, tipo, não é um troço que foi na época das pirâmides, quando Alexandre da Macedônia andava de cavalo por aí. Não, isso foi, em termos históricos, ontem. Não é uma história contada, foi uma história vivida, né?
Isso, e aí a gente é obrigado a falar de uma mentira que existe na nossa sociedade, que é a tal da meritocracia, que é uma mentira porque, da forma que ela é colocada, é igualzinho a questão das cotas. A questão das cotas te passa uma ideia de que estão te ofendendo quando te dão uma cota. A meritocracia te passa a seguinte ideia, quando fala a sociedade meritocrática, que você consegue alguma coisa por merecimento. A coisa não é bem assim, porque não é só você. Então, por exemplo, Marcelo Cassiano, não sei, vou inventar aqui. Você nasceu numa família de classe média alta, com uma renda per capita de 10 salários mínimos, casa própria, carro, e você teve acesso a bons colégios. Talvez não os melhores, mas bons colégios. Isso é mérito seu? Não, é mérito dos seus pais. Você não escolheu nascer numa família assim. Porque você nasceu numa família assim, você tem chances maiores do que alguém que nasceu numa família. Oi? Ressaltando que é um exemplo. Isso, exatamente. É um exemplo. Por causa disso, você tem chances melhores do que alguém, por exemplo, que nasceu numa família sem pai e que a mãe vivia de Bolsa Família e morava numa palafita na beira do rio. Muito mais chance. Mas o fato de você ter uma família, por exemplo, você não, a outra pessoa, do exemplo, ter uma família que não tem pai, que a mãe cria sozinha numa palafita na beira do rio, também não é mérito seu, você não escolheu isso. A gente só consegue criar as coisas a partir de quem veio atrás da gente. E quem veio atrás da gente não é mérito nosso. É por isso que a meritocracia acaba sendo uma mentira. Porque te diz o seguinte, se você tentar, se você forçar, você consegue. Mas o cara que tem uma família rica, que já fez de tudo antes, ele vai conseguir mais rápido que você. Ele vai tentar um pouco menos e já vai conseguir. Imagina, cara, a diferença que faz na cabeça de uma criança, você conviver com um monte de pessoas assalariadas que trabalham e que tem a figura do patrão, que tem a questão do eu tenho que pagar isso, senão eu vou ser demitido, eu vou perder, vou cortar minha luz, vai cortar minha água, se eu não comprar isso aqui eu vou ficar com fome. Tem essa ideia, cresce com isso. E uma pessoa que cresce cercada de gente que é diplomata, linguista, bibliófilo, sabe? Outra capacidade, outra mentalidade, não dá para você comparar, sabe? Tem profissões que eu fui descobrir que existia depois dos 30. E quem está nesse núcleo sabe desde os 4 anos de idade. Como é que você compara isso? Como é que você diz que é mérito? Não dá. Tem jeito. Nessa atual formatação é impossível. Eduardo, vamos encerrando, né? Sim. Antes que o Instagram encerre por nós. Antes que o Instagram derruba aqui nosso sinal. Você quer mandar um abraço para alguém? Um abraço aí, para ficar à vontade, as palavras finais suas. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, que está nos ouvindo. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está vendo e que vai ver essa live. Eu quero deixar para vocês as redes do Marcelo, para vocês deixarem suas anotações, suas coisas, que o Marcelo é uma pessoa que olha, tá? E é uma pessoa que está disposta a representar as outras. Então, é bom ficar de olho nisso, porque isso a gente precisa. E também quero deixar o nome do meu canal, Essa Tal de Política. Se vocês tiverem interesse de aprender sobre política e não sobre político, porque eu não vou falar sobre as pernas do Lula e o chilique do Bolsonaro, de jeito nenhum, pode esquecer. Vai lá no YouTube, encontra, deixa seu recado, se você quiser. Se não quiser, bloqueia também, fica à vontade. Você é livre e eu respeito sua liberdade. Um abraço a todos e uma excelente noite. Marcelo, muito obrigado, porque foi muito bom falar sobre isso. Foi maravilhoso. Já fica o convite para a próxima live. Vamos agendar aí a próxima live. Vamos ver dentro desses temas aí, de economia, questão da racismo estrutural, o que a gente traz de novidade para compartilhar com a galera. Muito bom estar com o Eduardo Vitória nessa noite. Eu agradeço todo mundo que passou, ficou um pouquinho, que saiu, que entrou, os que estão ainda, né, participando. Agradeço aí pela parceria, a amizade de todos. E os que vão ter a oportunidade de estar visualizando e assistindo posteriormente. Abração para o Roberto Mezena, a do Leblon, mandando um salve aqui.
e para toda a família, para todas as pessoas que conseguem nos ajudar com ideias, com situações onde a gente consegue crescer. Eu sou muito grato. E no meu canal aí, as minhas redes sociais ficam à disposição, né? Marcelo Canceno Oficial. Eu peço você para dar um like, para poder estar vindo com a gente. E enviar, sim, uma mensagem, uma sugestão, né? Nessa caminhada futura que se aproxima, que é um processo eleitoral onde a gente tem essa responsabilidade de buscar ter um representante, né, de maneira ampla, né, para poder legislar e fiscalizar para todos. Eu vou ter a maior satisfação de poder contar com o apoio de cada um. Grande abraço, né, com Deus no coração. Vamos lá, foco, força e fé à frente. Boa noite, pessoal. Um abraço, Vitória, com Deus. Outro, fique com Deus. Valeu. Agora eu vou aprender a desligar.